Hey galera, aqui é o Hora Cartoon, voltando aqui pra falar da teoria coletiva que mais vem intrigando os fãs em Steven Universo Futuro até agora, que me baseei em um post do Instagram e por aí eu vim desenrolando, que é justamente sobre o instinto rosa do Steven, juntamente com seus surtos, descontroles e os novos poderes, que podem não ter nada a ver com corrupção, no máximo seria uma consequência disso tudo. Primeiramente eu vou explicar pra vocês o porquê eu não acho que esse descontrole do Steven vai levá-lo a uma corrupção. Eu não preciso nem citar de novo a falta de sentido das semelhanças físicas entre Steven e o Monstrão, porque eu já falei isso no vídeo de teorias absurdas. Assim vamos só parar e pensar um pouco, o que é, ou melhor, o que foi a corrupção das Gens? Foi consequência de um ataque que as Diamantes Amarelo, Azul e Branco lançaram com seus poderes mais destrutivos contra as Gens que ainda estavam na Terra após a Guerra Gen, que é chamado de O Dano das Diamonds. Sabemos que esse ataque só foi feito uma vez na história, ou pelo menos uma vez desse jeito, porque quando Amarelo e Azul voltaram para a Terra, elas achavam que tinham obliterado todas as gens da crosta terrestre. Ou seja, elas não queriam punir as gens com a corrupção, e sim queriam matar e destruir todas elas. Reza a lenda entre os fãs que as Diamantes só teriam realmente conseguido obliterar todas as gens com o dano das Diamonds se a Diamante Rosa tivesse participado do ataque. E agora que sabemos que ela tinha poderes destrutivos, é bem capaz que isso fosse verdade mesmo. A corrupção, que na verdade era para ter sido destruição, tornou as gens atingidas profundamente danificadas, fazendo com que se transformassem em monstros quase irracionais, desesperadas e destrutivas. Algumas até tiveram sua pedra mudada, como foi o caso da centípoda que era nefrita. Steven tentou curá-las sozinho, mas seu poder só era forte o suficiente para consertar parte da sua forma e da sua mente temporariamente. Nem mesmo Steven com a Amarela e a Azul conseguiam curar permanentemente, no máximo só conseguiam fazer isso se os três mantivessem contato com a Gen corrompida. Só conseguiram finalmente curar as gens com o poder das 4 diamantes. Por isso, eu acho que o Steven não vai se corromper e virar aquele monstro gigante. Ele tecnicamente teria que se atacar com seus poderes destrutivos e mesmo assim só o machucaria, porque o dano das diamantes foi um estrago quase que permanente físico, sentimental e psicológico. Não faria sentido a corrupção dele, a não ser que as 3 diamantes que tanto o amam se juntassem para repetir o dano nele, a não ser que Diamante Rosa tivesse algum dom, habilidade de se transformar em uma fera monstruosa quando estivesse no seu ápice dos transtornos, aí sim faria sentido ele ser aquele monstro. Assim, sem mais delongas, vamos para a teoria que explica o sentido ou instinto rosa do Steven, que em poucas palavras foi tudo culpa da Spinel. Em Steven Universe, o filme, Spinel acertou Steven várias vezes com o rejuvenescedor de gens, o que parecia apenas ter feito seus poderes voltarem para quando ele era um bebê e não sabia usar nada, o que no final do filme, ao lembrar da sua capacidade de mudar todos, eles voltaram e ficaram bem. Já é estranho Steven ter voltado tão rápido da sua perda de memórias, porque Garnet não bastou sua fusão para ela lembrar, Amethyst foram várias e várias coisas para ela lembrar, e Perola teve que perder seu dono e declarar sua independência para que ela lembrasse. Já Steven foi só lembrar de mudar que, puf, já estava tudo resolvido. Por que não? Stag não foi uma peça para ele porque a fusão não era algo tão crucial para o Steven. Ele perdeu o conhecimento de seus poderes, mas não a memória humana, então conseguia fazer uma coisa ou outra com muito esforço. A questão é que Steven não tinha apenas as suas memórias metade gen dentro dele, tinha as memórias da sua mãe também. Se ele não tivesse, não teria como sonhar várias coisas aleatórias que já aconteceram com ela. Tanto é que uma das coisas que mais perguntaram era o que aconteceria se retirassem a pedra do Steven quando ele fosse acertado pelo rejuvenescedor de gens, se voltaria como a Diamante Rosa ou como o Pink Steven. Só que, gente, não tem como eu responder isso, e a Rebecca nunca falou sobre, então a dúvida persiste. E desde o começo de Steven Universo Futuro, ele passou a ter esses ataques de raiva e a ficar rosa, bem como o Pink Steven é como se eles fossem um só. Tecnicamente eles são um só. Mas a aparência do Pink Steven nunca sobressaiu a dele como estamos vendo agora. Todas as vezes que Steven ativou seu instinto rosa, ou ele estava muito nervoso, ou com muita raiva, ativando poderes e uma força que ele jamais teve. Tipo, é claro que ele é mais forte que qualquer humano, só que não ao ponto de jogar Jasper contra umas 20 árvores brincando. Contudo, pra quem assiste a série desde o primeiro episódio até os escândalos atuais, sabe que Steven nunca foi uma pessoa de ficar dando piti de raiva por pior que fosse a situação. No máximo ele chorava e ficava muito triste com aquilo. Do final da 3ª temporada até o final da 5ª temporada, sim, 2 temporadas inteirinhas, ele ficou surtado com a questão de Rose ser uma grande mentirosa, depois de ela ser uma mentirosa ainda maior por ser a própria Diamante Rosa. Isso era uma carga psicológica completamente absurda para um garoto de 14 anos inocente como o Steven aguentar, mas ele conseguiu superar isso e cresceu muito, literalmente. Rebecca e Ian já disseram que o conceito do Steven era dele passar por provações muito pesadas para a idade dele, mas que ele conseguiu fazer isso. Aí agora, depois disso tudo que ele passou, o moleque com 17 anos na cara fica dando pitizinho de raiva e agindo como se fosse uma criança mimada de 10 anos, tudo estava muito bem até esse instinto rosa começar, aí só foi ladeira abaixo. Agora vem o que Voleibol nos revelou sobre a safada da Pink. Antes da nossa Pérola tornar-se a pérola dela, Diamante Rosa ainda não tinha se tornado uma mentirosa patológica. Ela era uma criança super mimada que fazia pirraça o tempo todo sem esconder sua verdadeira personalidade de ninguém.
até que ela com seus poderes destrutivos feriu o olho da Pérola Rosa de uma forma que se manifesta na sua forma até hoje, mesmo com a sua pedra estando 100% normal. Algo específico que a Voleibol contou é que Diamante Rosa tinha um grito de quebrar paredes, o mesmo grito que Steven deu segundos depois de destruindo parte do Recife. Tirando o domo dessa linha de pensamento porque ele não é uma habilidade feita para machucar, Steven nunca tinha tido nenhuma habilidade que fosse puramente para ferir as pessoas. Tipo, ele conseguia arrumar outros jeitos como arremessando seu escudo, mas nenhuma habilidade que era realmente destrutiva. A única habilidade destrutiva que vimos foi o Pink Steven, que conseguiu quebrar o chão com um grito, coisa que também é semelhante ao grito que Steven deu no Recife, e até derrubar a White. Mas aquilo era a sua parte puramente Gen, não o Steven em si, que é a sua parte humana, mas a sua parte Gen. Ele começou a desenvolver esses novos poderes vindo de sentimentos extremos e a ficar rosa. A questão é que Steven não foi completamente restaurado no filme como Garnet, Pérola e Ametista foram. Ele recuperou uma parte de si, conseguindo apenas usar os seus poderes, mas não como antes. Seria algo bem fácil de confundir porque a parte humana do Steven fez com que ele não pufasse e não tivesse que mudar de forma, e ele não perdeu nenhuma memória humana, seus poderes só passaram a não responder a ele. E algo que a criadora da série, Rebecca Sugar, disse é que os acontecimentos do filme iam repercutir pelo resto dos acontecimentos da história e do futuro, sejam eles bons ou ruins. Dessa forma, não é mais o Pink Steven que está vivendo dentro do Steven junto com ele, e sim a Diamante Rosa que está lá dentro, porque Steven recuperou apenas uma peça da sua história. Ele não viveu nada do que Diamante Rosa viveu nos seus milênios. E querendo ou não, por Steven ainda ser a Diamante Rosa, a história dele transcende mais de 10 mil anos. Diamante Rosa levou uns 8 mil anos para evoluir e deixar de ser uma gem mimada e desprezível que feriu sua pérola no acesso de pirraça. E esse seria o motivo tanto de Steven estar desenvolvendo esses poderes destrutivos, como ter esses acessos de raiva que ele nunca teve, ainda por cima tão frequentes assim. Porque não é mais o Pink Steven que está dentro dele, e sim a própria Diamante Rosa, que não influencia apenas nos seus poderes, mas também na sua personalidade, por isso que Steven está tão insuportável. Claro, essa crise de o que eu vou fazer da minha vida agora é bem comum de adolescentes, só que esse estresse todo e esses pitacos não são necessariamente de adolescentes. Ainda mais porque Steven sempre foi uma pessoa incrivelmente pacífica, paciente e calma. Pra do nada ele se tornar essa pessoa que ele tá virando agora seria alguma coisa realmente problemática. Lembram em julho do ano passado quando o pôster de Steven Universe o filme foi lançado e teve aquela algazarra toda? Então, eu não sei se vocês lembram, mas na época eu fiz um vídeo contando das novidades do filme do pôster que tinha sido lançado, e pouco depois disso uma produtora do desenho chamada Nicole Rodrigues postou um desenho do Steven no seu Twitter, só que logo em seguida ela apagou, como se tivesse cometido um erro. Sendo justamente essa imagem do Steven com suas novas roupas, mas com os cabelos e sobrancelhas estando rosas, e ele com os olhos de losango da Diamante Rosa. Aí nós ficamos achando que aquilo era alguma coisa que ia acontecer no filme, só que aí não aconteceu nada disso. Aí passamos a achar, tipo, isso é uma fanart que os produtores da série amam fazer. Mas se fosse só uma fanart, não teria pra que a Nicole postá-la e logo em seguida apagá-la, não faria sentido nenhum. Isso até que chegamos em Steven Universe Futuro, até porque a Nicole não é uma produtora velha no desenho. As únicas coisas que ela já revisou foram o filme em si e todos os episódios de Steven Universe Futuro até agora. O Steven já começou a se parecer com o desenho, porque quando seu instinto rosa ativa, tanto o cabelo como suas sobrancelhas e a pele ficam rosas, bem como vemos no desenho. E como as roupas que ele usa no filme e na sexta temporada só mudam a cor da camiseta, também faz sentido termos se enganado com isso. Assim, a única coisa que falta para que esse desenho se concretize são os olhos com losangos no lugar de pupilas como diamantes têm, e losangos em olhos rosas como eram os da Diamante Rosa. No fim das contas, é tudo culpa da Spinel, porque os seus múltiplos acertos com a foice no Steven não fizeram sua pedra voltar para quando ele era um bebê, mas sim quando era Diamante Rosa, coisa que poderia e faria sentido porque quando a Diamante Branco retira a pedra do Steven, antes do Pink Steven assumir sua forma, passamos por sua antiga regeneração de Diamante Rosa e depois pela de Rose Quartz. Dessa forma, a Diamante Rosa que vive dentro do Steven estaria começando a se manifestar e controlar parte dele, coisa que só mudaria se o Steven machucasse alguém que ele realmente ama, assim como a Diamante Rosa fez com a sua pérola para que ela quisesse mudar, abrindo teorias para quem o Steven vai realmente machucar. Pegando um gancho aqui para uma teoria esquecida, vocês lembram que aquela roupa da Connie do casamento com o tapa-olho era muito comparada com a da Pérola Branca que tinha perdido um olho também? Pois é, a Pérola Branca é a pérola da Diamante Rosa, que perdeu o seu olho por causa de um acesso de raiva da Diamante Rosa. Então quem sabe essa imagem da Connie sem um dos olhos por causa do tapa-olho não seria um predict da própria série de que Steven vai machucar a Connie e acabar cegando um de seus olhos como a Diamante Rosa fez com a sua pérola. Quem sabe? Olhando por esse ângulo, a teoria de Steven ser um monstrão corrompido porque ele perdeu o controle é meio boba, mas eu não disse que desacredito completamente nessa teoria. Eu só não acredito que ele seja um monstrão por causa das semelhanças físicas dos dois, ou porque ele estaria perdendo o controle, ou que faria isso sozinho.
Pensem comigo, com todo esse surto descontrolado de poderes de diamante aflorando, as únicas pessoas a quem Steven pensaria em pedir ajuda seria quem? As diamantes, principalmente a Branco por seus poderes terem muita ligação com o estado mental das gems. Com isso, tanto poderia acontecer das 3 diamantes acabarem corrompendo o Steven em algum momento drástico porque só elas têm esse poder, ou a Diamante Branco tentar entrar na mente dele para achar o problema, não conseguiram conter porque já vimos que o Pink Steven consegue derrubar a Branco, e esse seria o ápice para que ela de alguma forma causasse a sua corrupção, ou que ela seria controlada por ele no processo, assumindo aquela paleta rosa que vemos na abertura dela tentando se controlar. Lembrando, gente, que isso tudo é uma teoria, que eu me baseei por um post do Becky Bismuth no Instagram, e do resto eu movi as engrenagens para montar o resto da teoria como eu sempre faço. Então cabe a vocês acreditar completamente, discordar em algumas partes, ou achar uma ideia completamente absurda. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa teoria que estavam muito ansiosos para ver, mesmo que não soubessem que eu ia fazê-la. E comentem aí suas teorias alternativas dela ou teorias que sejam muito diferentes. Deixa o seu like, compartilha o vídeo com os amigos que isso ajuda muito o canal. Se inscreve caso ainda não seja inscrito para não perder nenhuma novidade. Aqui tem um último vídeo do canal, comenta o que vocês acharam da teoria. E até o próximo vídeo.